Você é a voz profética dessa geração. Levanta essa voz. Proclama a palavra. Voz do que clama em meio ao deserto. Pega a sua Bíblia, por favor. Pegue a sua Bíblia. Abra comigo em Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Esse é fácil de achar. Mole. Né? Os dois livros mais fáceis de achar na Bíblia é o livro de Gênesis e o de Apocalipse. Né? O primeiro e o último, então, é mole. Fácil de achar. Né? Gênesis capítulo 32. 32. Gênesis capítulo 32, nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Amém? Todo mundo achou? Amém? Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez também passar tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, é a tua palavra, e nós queremos pedir que o Senhor venha esclarecer essa palavra para nós nessa noite. Que seja, Deus, uma palavra que venha mudar realmente a nossa vida, venha transformar o nosso coração, e que a gente possa sair daqui, Senhor, muito melhor do que nós entramos. Fala conosco, estamos dispostos a ouvir a tua voz e, acima de tudo, obedecê-la, Pai. Nós oramos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu já preguei nesse texto muitas vezes. Né? Esse texto é muito lindo, é um texto que realmente fala ao nosso coração, e eu quero falar nele mais uma vez, mas sobre outra perspectiva. Se você está anotando, você pode escrever assim: como eu posso mudar a minha vida? Ponto de interrogação, é uma pergunta. Como eu posso mudar a minha vida? Hoje em dia, você encontra muita gente dando dica de como mudar a vida. Você vai numa livraria e você encontra milhares de livros a esse respeito. Quando a gente vai viajar e passa numa rodoviária ou no aeroporto, sempre tem uma livraria, as bancas hoje estão cheias de livros. Você entra e você encontra milhares de títulos. Como você ser feliz, como você ter paz, como você adquirir isso ou aquilo, como você pode mudar a sua vida. E a pergunta é: como que eu posso fazer para mudar a minha vida? Isso parece até ser uma pergunta comum. Porque o que você gostaria de mudar na sua vida? O que você gostaria de mudar no seu coração? Talvez uma atitude, um hábito, ou a maneira como você olha as coisas, algum tipo de fraqueza na vida que nós temos. O fato é que todos nós queremos mudar alguma coisa. Todos, sem exceção.
É por isso que a gente vai a seminários, por isso que a gente lê livros, por isso que a gente ouve palestras, por isso que a gente tenta fazer dieta. A gente quer mudar alguma coisa. E nós fazemos de tudo para ver a mudança no que de fato a gente quer mudar. Talvez fazer a mudança dá um certo tempo, mas parece que a gente não consegue persistir naquela mudança. A gente vai até um certo limite, mas dali para frente a gente não consegue. Por quê? Eu acho que é porque nós nos concentramos nas exterioridades e não nas coisas internas. Nós estamos olhando para o comportamento e Deus está olhando para a atitude. Nós olhamos para as nossas ações e Deus olha para o nosso interior. Para que uma mudança seja verdadeiramente duradoura, é necessário que haja uma mudança no interior e isso requer a ajuda de Deus. E essa noite nós vamos olhar para a história de Jacó. Essa história de uma luta com Deus. Ela é cheia de simbolismo e princípios para a gente poder aplicar na nossa vida. O objetivo dessa história é mostrar que nós podemos mudar. Esse foi o ponto de mudança na vida de Jacó. A guinada na vida de Jacó. A partir desse momento aqui, ele nunca mais foi o mesmo. E a partir dessa história, dessa luta com Deus, nós podemos tirar 4 princípios sobre as fases que Deus usa na maneira como Ele pode nos mudar, ou como Ele nos muda. Na fraqueza de Jacó, nós vemos que ele era um manipulador, um vigarista. Seu nome literalmente quer dizer suplantador e enganador. E ele estava sempre se metendo em problemas. Por quê? Porque ele usava as pessoas para o benefício próprio. E essa experiência que transformou a sua vida desse ponto em diante, ele nunca mais foi o mesmo. Então, como Deus nos muda? Aqui vai um processo de 4 etapas simbolizada nessa passagem que eu quero falar para você. Primeira fase, a crise. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado. Você vai passar por crise. Amém? Nós não temos nenhum S debaixo do nosso peito. Quando a gente tira a camisa, não aparece aquele S de super-homem. Todos nós passamos por crise sem exceção. Certo? Algumas mais atenuantes, outras mais fraquinhas. Mas o fato é que a gente sempre passa por crise. A gente poderia dizer que a nossa vida é de crise em crise. A gente vai passando, passa por uma, vence, aí passa por outra, vence, aí passa por outra, vence. A gente sempre tem alguma coisa que a gente quer mudar e por isso sempre a gente vai ter crises. Olha só o versículo 24 e 25 comigo. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. O versículo 28 nos diz, na verdade, que Deus estava lutando com Jacó nessa história aqui. Era Deus que estava lutando com ele. Quem já fez artes marciais sabe que a rendição do adversário acontece quando ele é imobilizado até o ponto dele dizer eu desisto. No judô, por exemplo, quando você imobiliza o adversário, né, tem vários golpes no judô, mas tem o golpe de imobilização. Quando você imobiliza o adversário, ele dá um tapa em você. 3 tapinhas assim. Significa, eu desisto. Me rendo completamente. Será que alguma vez você já se sentiu assim? Tendo que dar tapinha? Às vezes você não consegue nem falar. Você já lutou com alguma coisa até que você esteja em desespero? Até perceber que não tem mais saída? Que não tem mais jeito? Se você notar bem, a Bíblia diz que ele lutou até o amanhecer. É uma luta longa. Ele fez passar durante o dia a sua família. Ele fez passar tudo que lhe pertencia durante o dia. E ao entardecer, então, quando o sol se pôs, começou a luta. A noite toda, 12 horas de luta. 12 horas. E é uma situação sem vitória. Se você observar bem, ele não vence. Ele luta, mas ele não vence. E muitas vezes a gente parece assim também. A gente está lutando, mas não está conseguindo vencer. Com o que você tem lutado essa semana? Qual é o problema na sua vida que você está lutando e que você está cansado de lutar? Doente e cansado. Cansado de lutar e doente de cansado.
Qual é a crise na sua vida? Talvez seja uma luta interna e você se sente como se você estivesse sendo dilacerado. Talvez uma luta num relacionamento tenso, complicado. Agora deixa eu dizer algo para você. Olhe na minha direção. Alguma vez você já considerou que pode ser Deus que está por trás dessas circunstâncias? Eu vou repetir para você. Você já considerou, passou pela sua mente, que talvez seja Deus que esteja por trás das circunstâncias de crise na sua vida? E muitas vezes a gente joga a culpa na costa do diabo, né? Ah, é o capeta. É o safado do diabo, ele não me deixa sossegado, né? É o lapeta, é lá. Eu não quero cá, não. É lá, longe de mim. É esse desgramado que vem me atazanar. E Deus fala assim, não, meu filho, sou eu que estou mandando a crise para você. Fique tranquilo. Eu que estou colocando a crise na sua vida para ver como é que você vai sair dela. Eu que estou trabalhando em você. Talvez, meu irmão, seja Deus por trás desse problema, dessa dificuldade, dessa irritação, dessa crise que você está enfrentando. Porque o ponto é esse. Deus usa uma crise para chamar a nossa atenção. Somos muito cabeças duras. Olha para o irmão do seu lado, pergunta se ele é cabeça dura. Igual você. Pergunta, fala assim, você é cabeça dura? Não, aqui não tem cabeça dura. Nós somos tudo ensinável. Olha, Deus fala uma vez, a gente obedece. Né? Nós somos assim, ó, nota 10. Sabe por que ele tem que fazer isso? Muitas vezes é a maneira dele chamar a nossa atenção. Você está passando por uma crise hoje? Parabéns. Parabéns. Deus está te preparando para te mudar. Ele quer trabalhar na sua vida. É como a águia mãe. A águia mãe, ela coloca seus filhotes, ela bota 3 ovos por vez. O ninho é revestido de 4 camadas. A primeira camada de fora são espinhos. A segunda camada são de gravetos. A terceira camada é de feno. E a última camada são as próprias penas da mãe. Ela arranca as penas e ela faz o ninho. Fica todo confortável, quentinho, uma delícia o ninho. Aí os bebezinhos estão lá. O ovo é chocado, os bebezinhos estão lá, bonitinho. Chega o momento que aqueles marmanjos já estão tudo cheio de penugem. Já estão na hora de começar a voar. Só que o ninho é extremamente confortável. Eu vou sair, pular nesse desfiladeiro aqui? Não, eu vou ficar aqui no quentinho. Sabe o que a mãe começa a fazer? Ela começa a arrancar as penas, começa a arrancar o feno, começa a arrancar os gravetos, só fica os espinhos, aí espinho machuca. Então eles têm que pular fora, porque senão vão se machucar todos. Aí eles pulam para aprender a voar. É a mesma coisa com a gente. Mesma coisa. A palavra de Deus diz que ele é como uma águia, né, que nos ajunta, ou como uma galinha que nos ajunta debaixo das suas asas. A palavra do Senhor compara Deus a uma águia, uma galinha. Por quê? Porque exatamente dessa situação. Deus, ele quer o melhor para nós. Ele nos protege? Sim. Mas ele quer ver o teu crescimento, o teu desenvolvimento. Por isso que vem crise. Agora, é da natureza humana a gente adiar mudanças. Você concorda comigo? Há um dia desses, pastor, um dia eu vou na igreja. Um dia você pode ter certeza que eu vou orar mais. Um dia eu vou ler a Bíblia. Um dia eu vou. Um dia. E a gente vai protelando. Quantas vezes Deus teve que trazer uma tempestade na sua vida para motivar você a mudar? Quantas vezes? E aí vem uma crise e finalmente você desiste. E o ponto é esse. Nós nunca mudamos até que a dor se torne maior do que o medo da mudança. A gente nunca vai transformar, ou nunca vamos mudar, até que a dor se torne maior do que o medo da mudança. Jacó, ele lutou a noite inteira. E finalmente a dor era tão grande que ele tinha que fazer algo. Deus trouxe uma crise na sua vida. Deixa eu dizer algo para você. Deus te ama muito. Ele te ama tanto que ele se recusa a deixar você do jeito que você é.
Porque se ele deixar você do jeito que você é, você só tem um destino, que é o inferno. Por isso que ele quer mudar você. E se tem uma crise, você pode contar com ele. Ele vai usar para o seu melhor. Ele vai mudar você para o seu melhor. Então, a crise é necessária. Amém, irmãos? Juntos? Amém. Não está muito junto, não. Então, juntos? Oh, glória. Então, vamos lá. Então, como Deus nos muda? Ele usa um processo de 4 etapas. Primeira etapa, crise. Segunda, fase 2, compromisso. Diga para a pessoa que está falando assim, Deus tem um compromisso com você. E você com Deus. Amém? Olha só o versículo 26. Então o homem disse, deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. A atitude de Jacó aqui é a persistência. Ele está determinado. Ele vai ficar com isso, ele não vai cair fora. Basicamente ele está dizendo a Deus o seguinte, eu fico com essa luta até que eu possa tirar alguma vantagem dela. Eu quero algo de bom nisso. Eu fiz um esforço, eu coloquei muita energia para isso. Eu fiz um investimento nessa luta e eu não vou desistir. Quem já colocou tempo, dinheiro e energia no casamento, por exemplo, vai se sentir dessa forma. Eu já coloquei muita coisa nesse casamento. Eu já coloquei tempo, eu já coloquei energia, eu já coloquei, olha, dinheiro, e eu não vou desistir de lutar. Eu vou lutar até o fim. Você não quer perder o investimento que você fez. Então você vai lutar pelo casamento. Pelo filho, mesma coisa. Você não quer perder o investimento que você fez no filho. Você gastou dinheiro, você gastou o seu tempo, você gastou sua energia, você gastou seu joelho orando. Você não quer perder, você quer que ele funcione. Você quer que ele vá para frente, você quer que ele desenvolva. Então você não abre mão. Você continua lutando. O fato é que Deus usa uma crise para chamar a nossa atenção, mas depois que ele obteve a nossa atenção, ele não resolve o problema imediatamente. Ele espera um tempo. Por quê? Por que será que Deus espera um tempo até resolver o problema? Será que para Deus não era fácil ele pegar e fazer, pronto, problema resolvido? Como acendesse a luz? Ia ser muito fácil. Deus muitas vezes espera para resolver um problema nas nossas vidas porque Ele quer ver se nós realmente queremos mudança. Ou se a gente só quer a solução do problema. Ele pergunta para ele mesmo, será que esse camarada é sério na mudança ou isso é apenas um capricho passageiro? A reação mais normal das nossas fraquezas e dos nossos problemas, a reação mais normal que a gente tem é de fugir deles. A gente quer fugir, sair da situação, deixar sair, desaparecer, escafeder, zarpar, ninguém encontrar a gente. A gente quer fugir. Tem gente que foge comendo demais, tem gente que foge dormindo demais, tem gente que foge dormindo de menos, tem gente que foge de diversas formas. Ou até mesmo fugir mesmo. Pega a mala e zarpa. E Deus diz, vamos ver se ele está comprometido em mudar. Muitas pessoas perdem o melhor de Deus porque vão embora muito cedo. A resposta está logo ali na frente. Está ao virar a esquina. Nós somos extremamente bons em começar algo, mas nunca terminamos. Quem aqui nos últimos 12 meses começou algum programa de atividade física? Levanta a mão. Continue com a mão levantada, continue com a mão levantada. Quem continua nesse programa? Continue com a mão levantada. Ah, tá vendo? Amém, pode baixar a mão. Tá vendo? Quantos aqui nos últimos 12 meses começaram dieta? E continua na dieta? Está vendo como é que a gente é bom para começar as coisas? Quantas vezes você já começou uma coisa, mas não terminou? Somos grandes iniciadores, mas não continuamos. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu comecei a fazer dieta. E como resultado, eu estou começando a ter problemas. Problemas no joelho, né? Problemas de barriga, a barriga está indo para frente, o cabelo está indo para trás.
É assim. É assim. A barriga cresce e o cabelo cai. Somos grandes iniciantes. Às vezes as pessoas vêm assim para mim e falam assim, mas pastor, eu orei pelo meu problema. É, meu irmão, glória a Deus. Quantas vezes você orou? Uma vez. Já viu? Vivemos numa sociedade de micro-ondas. A gente quer, que nem um macarrão miojo, a gente quer que a coisa fique pronta em 3 minutos. Não é? 3 minutos eu quero a coisa pronta. E se Deus não resolveu o meu problema nessa noite, então esquece Deus. Onde é que está o compromisso? Primeiro a crise, depois o compromisso. Será que eu vou permanecer firme? Gente, eu conheço um monte de casais. E alguns estão prestes a desistir quando a resposta pode estar ao virar a esquina. Eu gosto muito da minha esposa porque ela não desistiu de mim. Demorou algum tempo para Deus aperfeiçoar algumas arestas na minha vida. Ele ainda está fazendo e glória a Deus porque ela tem me suportado. Não é fácil, eu reconheço, a minha esposa é uma heroína, não é porque ela está aqui não que eu falo isso, mas ela é uma heroína. Porque, ô camarada difícil. E Deus está fazendo, Deus está fazendo. Porque ela está comprometida comigo, eu estou comprometido com ela. Compromisso. Muitas vezes o amor esfria, mas nós temos um compromisso. Depois o amor reacende novamente, nós temos um compromisso. Deus demorou algum tempo para aperfeiçoar algumas arestas na vida de Jacó. Não foi nesse dia aqui, nesse momento. Deus veio trabalhando com ele, veio trabalhando. Aqui foi o estupim da coisa. Jacó disse, eu estou comprometido com essa luta e eu não vou desistir até que Deus transforme esse fardo em uma bênção. Eu não vou desistir. Muitas vezes nós queremos mudar, Deus quer nos mudar, mas Ele está dando um tempo. Levou anos para você entrar na bagunça que você está agora. Você não desenvolveu todas as suas manias durante a noite passada. Você não desenvolveu todos os seus erros na tarde de ontem. Levou anos de más escolhas, levou anos de maus erros, de erros. Você não desenvolveu a sua personalidade ontem de tarde. E você tem padrões arraigados, você tem hábitos, você tem modos de agir e formas de responder. E normalmente Deus tem que remover camada por camada, como se fosse uma cebola. E vai tirando uma camadinha, tira outra, até chegar no cerne. Agora, isso exige compromisso. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Se não desistirmos. Deus está dizendo para você, aguenta. Ser comprometido vai trazer o melhor de Deus para a sua vida. Há esperança, você vai ser transformado, mas não desista. Esta é uma mensagem encorajadora para você, por quê? Porque se Deus pôde mudar esse camarada chamado Jacó, Ele pode mudar você também. Ele pode mudar a mim. Amém? Juntos, irmãos. Terceiro, fase 3, confissão. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, confesse o seu pecado para Deus. Amém? A gente confessa o nosso pecado para Deus, para sermos perdoados. E confessamos para o nosso irmão, para o nosso discipulador, para sermos curados. Olha só. Deus, Ele não quer só te perdoar. Ele quer te curar. Então, por isso que a gente confessa o nosso pecado para Deus, para sermos perdoados. E para o nosso irmão, para o nosso discipulador, para sermos curados. Olha só o versículo 27. E o homem lhe perguntou, qual é seu nome? Quem que era esse homem que perguntou para ele? Quem, gente? Deus. Era Deus que perguntou para ele. Deus não sabia o nome dele? Lógico que sabia. Deus sabe todas as coisas, não sabia o nome de quem que era esse camarada? Ele que preparou o encontro, você acha que ele não sabia quem que era? Lógico, mas por que Deus pergunta o nome dele? Porque Ele queria que Jacó admitisse quem ele era. Nos tempos bíblicos, o nome era dado, e isso até hoje na Ásia, no Oriente, o nome é dado como a descrição do dono, da pessoa.
Como um rótulo. Quando Jacó nasceu grudado no pé do irmão, deram um nome para ele. Deram o nome de Esaú, porque ele era peludo. E o nome de Jacó, porque ele queria tomar o lugar do irmão. Nasceu grudado no pé do irmão, segurando o pé do irmão. Então, Esaú e Jacó. Jacó significa o quê? Trapaceiro, suplantador. Quando ele disse para o Senhor, eu sou Jacó, ele estava dizendo em outras palavras, eu sou um trapaceiro. Ou seja, foi uma auto-revelação, foi um ato de confissão. Quando ele disse, meu nome é Jacó, foi um lembrete de todas as pessoas que ele havia ferido, todos os desgostos que ele havia causado, todos os problemas que tinham sido resultado da sua personalidade ruim. Ele admitiu quem ele era. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você fosse chamado para dizer a sua maior fraqueza do seu caráter, qual seria o seu nome? Não fala não. Você vai ficar comprometido. Se você tivesse que rotular o seu nome, colocar o seu nome como a maior fraqueza do seu caráter, como é que você seria conhecido? Qual seria o seu nome? Temperamento difícil? Meu nome é temperamento difícil porque eu não tenho freio. Meu nome é luxúria. Meu nome é não confiável. Meu nome é mentiroso. Meu nome é culpado. Meu nome é deprimido. Qual que seria a sua marca? Meu nome é ganancioso. Meu nome é ressentido. Meu nome é amargurado. Qual seria a sua marca? Confissão. Irmãos, confessar. A lição é que eu nunca sou capaz de mudar as minhas fraquezas até que eu as admita. Para quem? Em primeiro lugar, para mim mesmo. Primeira coisa, eu tenho que admitir a minha fraqueza para mim mesmo. Eu tenho que reconhecer o que eu sou para mim mesmo. Segundo lugar, para Deus. E finalmente, para uma pessoa. Que pode ser o seu discipulador, seu pastor. E isso é difícil. Mas o fato é que Deus não vai trabalhar no meu problema até que eu admita ter um problema. Quando você vai a Deus e você admite que você tem um problema, Ele não vai ficar surpreendido. Eu não sabia que ele tinha esse problema. Você acha que Deus vai fazer isso com você? Não, por quê? Porque Ele sabe. A gente fica tentando esconder as coisas de Deus, mas Ele sabe. A gente fica, não, eu vou ficar quietinho aqui, mas Ele sabe. Não adianta você tentar esconder dEle, porque Ele te conhece, foi Ele que te fez. Ele sabe quais são os erros do seu caráter, Ele sabe o que pensamento está subindo na sua cabeça, Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Do Caio não é tão difícil, nem do Vanderlei, mas Ele sabe. Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. O Silvio também, né? Sabe. O Haroldo, né, Haroldo? É mais fácil, né? Contar. Mas sabe. Não adianta a gente tentar esconder dele. Deus simplesmente, Ele quer dizer para você nessa noite que Ele não vai ficar chocado. Ele não vai ficar surpreso. Ele sabe disso, mas Ele quer que você saiba disso. Por isso que Ele pergunta para Jacó. A fase 3 é ficar cara a cara, não apenas com Deus, mas com você mesmo. Qual é o meu problema? O que eu realmente gosto? Eu até admito que tenho um problema. Deus não pode me ajudar. Para mudar, meus irmãos, nós temos que parar de inventar desculpas. A gente tem que parar de culpar os outros. Eu sou assim porque meu pai foi assim, porque meu irmão foi assim, porque minha mãe foi assim, porque meu avô fez isso, porque eu tinha uma maldição hereditária na minha vida, por causa disso que eu sou assim hoje. Eu sou assim porque minha esposa é assim. Não, meu irmão, você é assim porque você optou por ser assim. Teve influências na sua vida negativa? Teve, eu admito, na minha também. Mas quantas e quantas pessoas a gente vê hoje que optaram por um caminho diferente? O filme que ganhou, um dos Oscars que ganhou ano passado, o Oscar de melhor atriz, foi Sandra Bullock, por um filme que ela fez com um rapaz que decide, como é que é o nome do filme? Um Sonho Possível.
Em português, um sonho possível. Um rapaz que era amigo do filho dela, na escola. O rapaz tinha 2 metros de altura, um negro forte, que a mãe era drogada e prostituta. Ele não sabia quem era o pai. Mas então aquela mulher acolhe ele. E ele se torna um jogador de futebol americano. Um dos maiores jogadores de futebol americano nos dias de hoje. Mas sabe por quê? Porque ele não admitiu seguir o caminho do pai nem da mãe. Ele não se envolveu com drogas. Aquela mulher viu algo de bom naquele jovem. Falou assim, olha, esse é diferente. Esse moço é diferente. E ela acolhe esse homem na sua casa, esse jovem na sua casa. E sabe o que é mais interessante? Eles eram crentes. É humilhante a gente admitir uma fraqueza. Todo mundo está fazendo isso. Eu não sou tão ruim quanto fulano. É horrível a gente admitir uma fraqueza. Mas deixa eu dizer para você, é bom. Sabe por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. A graça é o poder de mudar. Se você quiser mudar, você não vai poder mudar até você achar graça. E se você quiser achar graça de Deus, você precisa ser humilde. E como você vai ser humilde? Admitindo suas fraquezas. Acho que as pessoas que são mais honestas, abertas e transparentes sobre as suas fraquezas são as pessoas mais saudáveis que eu conheço. Elas também são as pessoas que estão mudando mais na vida porque elas encontraram em Deus uma abertura para que Deus possa lidar com elas. E eu estou orando para que a nossa igreja seja um lugar de aceitação incondicional, porque estamos todos nós lutando. Ninguém é perfeito, todos nós precisamos de graça. Todos nós. E a quarta e a última fase, irmãos, é a cooperação. Diga para a pessoa que está ao seu lado, coopere com Deus. E você vai ser transformado. Amém? Temos que cooperar com Deus, com o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Olha o versículo 28 e 29 comigo. Então disse mais o homem, seu nome não será Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que me digas o teu nome. O momento que Jacó começou a admitir, foi o momento que ele começou a cooperar com Deus. Aí ele começou a mudar. Ele chamou aquele lugar Peniel, que significa face a face com Deus, porque ele lutou cara a cara com Deus. E todos nós temos que fazer isso um dia. Você pode fugir de Deus a vida inteira, mas vai chegar um dia que você não vai mais poder correr. Então por que não encará-lo agora? O Senhor quer ser teu amigo, não teu inimigo. Jesus veio para nos salvar, não para nos assustar. Todos nós, eventualmente, enfrentaremos a Deus. Às vezes, temos que ficar cara a cara com nós mesmos em primeiro lugar. E quando fazemos isso, Deus diz, ok, agora eu posso começar a trabalhar na sua vida. Nós podemos começar com esses defeitos de caráter, falhas que nós dois queremos mudar. Relaxe e colabore comigo que eu vou fazer essas mudanças que nós dois queremos. Deus disse a Jacó o seguinte, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. E Deus quer abençoá-lo como Ele abençoou Jacó. A primeira coisa que Deus fez por Jacó foi lhe dar um novo nome. Foi lhe dar uma nova identidade. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, você não vai ser mais Jacó. Jacó significa suplantador, tambraceiro, vigarista. Agora Deus fala assim, você vai chamar Israel. Israel tem 2 significados diferentes, um trocadilho, um duplo significado. Um deles é aquele que luta com Deus, que é verdade, Jacó lutou com Deus. Mas também significa príncipe de Deus. Deus faz a sua obra mais profunda na nossa identidade, em quem somos, como nós entendemos a nós mesmos, o nosso conceito de nós mesmos, a nossa autoestima. E Deus quer mudar você e Ele começa na maneira como você se vê. Porque isso afeta tudo. A maneira como você se vê afeta tudo. Então Ele influencia a forma que você vai agir. Como você se enxerga influencia como você age. Porque você age da maneira como você pensa. Se você pensa assim, puxa, eu não consigo vencer. Eu sou um derrotado mesmo. Lembra de semana passada eu disse para você que você está fazendo tempestade em um copo d'água.
Não deu certo, você fala, eu sou um derrotado. Nada dá certo na minha vida. Uma coisa que não deu certo, você já aumenta. Tendência nossa. A gente é assim. Nós temos que pedir para Deus mudar a gente. Não é sempre. Se a namorada fala assim, eu não quero mais saber de você. Ninguém me ama, ninguém me quer. Não é? Você está exagerando. Não é ninguém. Peraí, tem gente que ama você. A começar por Deus. Ora. Deus viu o potencial de Jacó. E sabia do potencial de Jacó. Sabia que ele era um canalha, que ele era um manipulador. Mas que lá no fundo ele era um príncipe. E Deus olhou aquele manipulador cheio de mania, cheio de falhas, cheio de defeitos, e viu algo valioso. Um príncipe, alguém que podia fazer algo grande. Então ele muda o nome de Jacó, e daquele ponto em diante, ele era uma pessoa diferente. E toda a nação de Israel foi nomeada após esse homem. Coisa linda, hoje nós conhecemos Israel por causa dele. Privilégio, uma alegria, a sua identidade é mudada. Resultado interessante dessa experiência. Versículo 31 diz assim, ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Olha que resultado interessante dessa experiência. Enquanto eles estavam lutando, Deus desloca a junta da coxa de Jacó, e como resultado dessa experiência, o resto da vida de Jacó, Jacó mancou. Agora, o que é tão significativo quanto a isso? Porque era um lembrete de duas verdades muito importantes que precisavam ser lembradas todos os dias da vida por Jacó. Em primeiro lugar, a coxa é o músculo mais potente do seu corpo. Ela tem mais força sobre qualquer outro músculo do seu corpo. Quando Deus tocou Jacó, ele tocou-lhe no ponto de maior força. O lembrete de Deus para Jacó agora é que para o resto da vida, quando ele fosse fazer qualquer coisa, ele iria mancar e ele iria lembrar que ele dependia de Deus e não da sua própria força. Mais ou menos como aquela história daquele feiticeiro que eu creio que eu já contei aqui. Se não contei, vou contar de novo. O pastor Ronaldo Lidório foi pastor em Gana, na África. Ele plantou algumas igrejas lá. E ele encontrou uma vez um feiticeiro. Um feiticeiro que ele tinha a mão ressecada, mirrada. E ele perguntou para aquele homem como que ele tinha acontecido com ele, por que a mão dele tinha ficado daquele jeito. Aquele homem já era crente em Cristo. Então. E ele contou a história. Aquele homem, antes de se converter, ele era um homem que... ele era pago, ele era um feiticeiro que as pessoas pagavam para ele matar outras pessoas. Então a forma que ele matava as outras pessoas era a seguinte: ele fazia um trabalho, e ele saía do corpo em espírito, ele ia até onde as pessoas estavam e ele apertava o coração. E a pessoa morria de ataque cardíaco. Uma vez uma senhora foi, certo dia uma senhora foi até lá, andou 7 dias de viagem, chegou lá e falou assim, olha, vim aqui encomendar uma morte para o senhor. Ela falou, pois não, eu quero que o senhor mate a minha vizinha. A minha vizinha. Perdão, foi 3 dias de viagem. A minha vizinha. Ele falou para ela, 7 dias depois, daqui 7 dias sua vizinha vai estar morta. Então, ele fez todo o trabalho, saiu do corpo e foi em direção àquela mulher. Quando ele chegou e viu aquela mulher, ela estava no campo, arando a terra, ela estava fazendo o trabalho de arar a terra. E ele foi então àquela mulher, e na hora que ele foi tocar naquela mulher, como se fosse um fósforo queimado, a sua mão retraiu e secou. Em espírito. Quando ele voltou para o corpo, a mão dele estava seca. Seca, ressequida. Aí o que ele fez? Ele andou os 3 dias em direção àquela mulher. Não, eu quero saber o que aconteceu. Porque nunca tinha acontecido aquilo com ele. E ele chegou lá naquela mulher. Quando a mulher viu aquele homem vindo, ela imediatamente foi para dentro da casa. Está vendo como é que crente é medroso? Foi para dentro da casa, sumiu, trancou as portas. Aí ele falou, não, minha senhora, eu quero conversar com você. Eu quero saber o que poder é esse que você tem que aconteceu isso comigo. Ele explicou o que tinha acontecido. Aquela mulher falou, vou te contar o poder. Abriu a Bíblia e começou a pregar para aquele homem se converteu. Aquele homem se converteu. Então Ronaldo perguntou para ele, pastor Ronaldo perguntou para ele, por que é que o senhor continua com a mão ressequida? Por que você não pediu para Deus voltar a sua mão no lugar? Ele falou, isso aqui é para mim nunca esquecer o poder que Deus tem. Com Jacó foi a mesma coisa.
partir daquele dia, ele mancou o resto da vida. E ele nunca mais esqueceu que Deus era poderoso na sua vida. Nunca mais. O lembrete de Jacó foi para o resto da vida. E é um lembrete para nós também. Em tudo eu devo depender de Deus e não da minha própria força. Para fazer as mudanças necessárias na minha vida, eu preciso depender de Deus. Força de vontade não funciona, isso só vai trazer tensão a você. Quando você parar de fazer algo na sua própria força, em que você está, quando você continua fazendo algo na sua própria força, em que você está focando o tempo todo? É em você mesmo. Mas quando você se rende e diz assim, Senhor, eu vou me render ao Senhor, então você está focando nele. E Deus disse, eu vou tocar no ponto da maior força, para que ele saiba que a partir de agora, ele não vai caminhar mais na sua própria força, mas na minha força. E ao estudar a vida de Jacó, você olha para todas as experiências anteriores, você vai ver que Jacó, toda vez que ele ficava em apuros, ele fugia. Toda vez. Esse era o modus operandi dele. Ele zarpava. Toda vez. Seja qual fosse a situação, quando ele ficava em apuros, ele corria. E Deus disse o seguinte, eu sei como vou consertar esse camarada. Eu vou colocar um basta nisso, nessa correria. A partir de hoje, ele nunca mais vai fugir de novo. Onde que Deus toca? Na junta da coxa. Foi um lembrete para que Jacó, que nunca é vontade de Deus que nós fujamos dos nossos problemas. Fugir não vai resolver. Fugir pode até acarretar outro problema. E se eu tenho um problema no meu caráter, não deu feito, eu escondo, e eu até nego, eu ignoro, na verdade eu estou fugindo dele. Jacó, a partir desse ponto em diante, ele não estava mais no seu próprio poder, mas no poder de Deus. E a lição de Jacó é que você não tem que ficar na mesma. Você pode mudar. Se Deus pôde mudar Jacó, gente, ele pode mudar qualquer um. Qualquer um. Um dos versículos mais interessantes da Bíblia está em Romanos capítulo 9, versículo 13, que diz, amei Jacó. Se Deus pôde amar Jacó com todas as suas manias e seus defeitos, eu acho que Ele pode me amar também. Eu acho que Ele pode amar você também. Ele pode amar você com seus defeitos. Deus chamou uma nação com esse cara. Agora, qual dessas fases você está no momento? Talvez você esteja na fase 1, Deus está querendo obter sua atenção. Você está tentando lutar com uma situação, com um relacionamento durante semanas, meses, anos. Parece impossível uma situação sem vitória. Pode ser uma grande crise, um sacudir ou apenas uma irritação perpétua, uma frustração que você tem que lidar com ela. Talvez você se sinta como se estivesse sendo deslacerado, puxou todas as direções diferentes, está lutando há tempos. Deus quer empurrar você numa nova direção e fazer uma mudança em você. E Ele nos lembra que raramente a gente muda até que o ponto da mudança seja ultrapassado pela dor. Nada vai mudar até você ficar desesperado. Às vezes, temos que chegar no fundo. Como diz, no fundo do poço. Porque até aquele momento a gente dá desculpa, a gente dá culpa aos outros, racionalizamos. Talvez você esteja na fase 2, a fase do compromisso. Você já assumiu um compromisso de ficar na luta até que Deus lhe traga algum benefício? Até que Deus possa transformar o fardo em bênção? Até que possa parecer fácil você se afastar da luta? Talvez pareça fácil você tomar essa decisão. Mas o melhor é que você peça a Deus antes de tomar essa decisão. Porque Ele pode ter outra coisa para você. Talvez a nossa situação pareça desesperada e nada é alterado. Você está desanimado a ponto de ruir. Mas Deus quer dizer a você nessa noite, ainda não. Não faça isso ainda. Peça para Deus para poder ficar. E depois peça ajuda. Esteja comprometido. Talvez você esteja na terceira fase, que é a da confissão. Qual é seu nome nessa noite? Qual que é a fraqueza que você precisa admitir? Que problema você precisa enfrentar e perceber que a coisa está destruindo sua vida, seu casamento, sua carreira? Todos nós precisamos encarar o fato sobre nós mesmos. Talvez você tenha que dizer para Deus, Deus, eu tenho problema com drogas, eu tenho problema com álcool, eu sou um abusador. Eu estou enfrentando problemas com o meu temperamento, eu adoro fofoca, eu não sou confiável, eu sou uma pessoa preocupada, eu sou uma pessoa deprimida, amargurada. Nós não mudamos até a gente admitir que tem que mudar. Deus sabe tudo sobre você e Ele te ama muito.
e muito profundamente. Seu amor é incondicional. Você não precisa ter vergonha de falar com Ele. Ele sabe do que você gosta. O coração de todos os problemas é sempre um problema no coração. Conta com isso. É difícil cair uma máscara. E é assustadora. Se você quiser mudar, você tem que passar pela fase 3. Caso contrário, as coisas vão permanecer iguais. E eu desafio você essa noite a ir para a fase 4. A fase da cooperação. Dá um passo de fé e diga para Deus: Deus, eu quero colaborar contigo. Eu quero colaborar com o Senhor. Em Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, até serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Essa é uma boa justiça. Paulo está dizendo aqui que eu não tenho que ficar no mesmo. Os psicólogos dizem que sua personalidade é definida nos seus 4 primeiros anos de vida. Mas Deus, Ele pode mudar os padrões que vieram depois. E você será extremamente grato por isso. Eu não tenho que ser preso com as coisas que causaram problemas na minha vida. Jesus disse que é muito simples. Ele disse em João capítulo 3, você precisa nascer de novo. E ele estava falando sobre reencarnação? Não. Jesus disse, você precisa nascer de novo. É deixar o velho homem morrer e nascer de novo em Cristo. E ele não disse, você deveria nascer de novo. Ele disse, você precisa. Não é um desejo, eu acho que eu quero isso. Não, você tem que nascer de novo. Se você quiser ir para o céu, você tem que nascer de novo. Isso não é nada assustador, significa apenas uma nova vida. Ele não está falando de virar uma nova folha, ele está falando de uma nova vida. Se livrar do antigo eu, colocar um novo eu, começar de novo. Tudo que eu já fiz errado, eu sou completamente perdoado e esquecido. O quadro está limpo. Mesmo que se não houvesse um céu, só por eu ser perdoado e ter a consciência limpa, já valeria a pena. Já valeria a pena começar de novo. Porque eu quero uma montanha nas minhas costas. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo, e eu percebi que eu estava perdoado, e os meus pecados esquecidos, aquele fardo foi embora. Então agora eu posso me perdoar. Isso que é o cristianismo. O cristianismo é mudança de vida. A gente é transformado. E é isso que Ele quer fazer por você. E é por isso que Ele trouxe você aqui nessa noite. Porque Ele quer mudar você. Eu não sei que fase que você está. Talvez você esteja na crise. Talvez você esteja na fase do compromisso. Talvez você esteja na fase da confissão. Ou até mesmo na fase da cooperação. Não sei que fase você está. Todos nós, sem exceção, estamos numa dessas fases. Todos nós. E eu queria desafiar você hoje. Se você não está na fase da cooperação, que você chegue até lá. E se você já está na fase da cooperação com Deus, que você não saia de lá. Até que Deus complete a boa obra que Ele começou na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus nessa hora. O que Ele quer fazer na sua vida, só Ele pode fazer. E o interessante é que Ele te trouxe aqui hoje, porque Ele tem algo lindo para fazer na sua vida. Ele tem algo tremendo para fazer no seu coração. Eu quero fazer 3 desafios aqui nessa noite. O primeiro desafio é para aquelas pessoas que nunca aceitaram Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. O segundo desafio é para aqueles que estão longe do caminho do Senhor e desejam voltar para os caminhos do Senhor. Você está afastado e você quer se reconciliar com o Pai, voltar para a casa do Pai. Falar, Pai, eu estou aqui, me perdoa, me limpa, me purifica. E o terceiro desafio que eu quero fazer é que se você se encontra numa dessas 4 fases que a gente falou hoje,
a fase da crise, a fase da cooperação, a fase dessas 4 fases que nós falamos hoje, que eu esqueci agora. Eu quero te desafiar nessa noite, é que você fique em pé no seu lugar. Se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você quer voltar para os braços do Pai, você está afastado, se você está numa dessas 4 fases, e você quer chegar na fase do compromisso, ou você quer permanecer, em nome de Jesus, você se renda a Ele agora. Fase da crise, fase da confissão, a fase da cooperação. O Senhor está aqui nesse lugar, Ele quer te abençoar. Se você está entregando sua vida para o Senhor hoje, saiba que o Senhor está escrevendo o seu nome no livro da vida agora. Seus pecados estão sendo perdoados, porque você tomou uma decisão de servir ao Senhor. Você está voltando para os braços do Pai, saiba que o Senhor te recebe com alegria, a festa nos céus. Se você está querendo ser transformado, ou permanecer nessa continuidade de transformação, saiba que o Senhor está tremendamente alegre com você. Senhor, eu quero orar nesse instante. Eu quero orar agora, Senhor. Coloca a mão sobre o teu coração, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Deus, nessa noite, eu reconheço que preciso ser mudado, que preciso ser transformado em algumas áreas da minha vida. Por isso, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor faça uma mudança, que o Senhor opere o que só o Senhor pode operar, e eu estou pronto a fazer o que o Senhor quiser. Limpa a minha vida, purifica a minha vida e faz de mim uma nova pessoa, de acordo com os padrões do teu reino. Faz de mim uma pessoa alegre, uma pessoa disposta a te servir pelo resto da vida, em nome de Jesus, amém. Pai, eu quero orar por todos nós e quero pedir, Deus, que o Senhor nos transforme hoje, amanhã, e continue, Senhor, esse processo de transformação que o Senhor iniciou na nossa vida, que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Pai, somos prontos e abertos àquilo que o Senhor quiser fazer, Pai. Toca o nosso coração, faz de nós novos homens, novas mulheres, de acordo com o padrão do teu reino, e nos muda, nos modifica, nos transforma, para que o nosso cheiro, Senhor, o bom perfume do Cristo na nossa vida, possam atrair outros para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a tua bênção esteja sobre a nossa vida, que a tua bênção esteja sobre o teu povo, e que o Senhor nos guarde e nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém? Um abraço quem está do seu lado, Deus te abençoe em nome de Jesus.